que é a analgesia, doutora? O que faz? Porque eu tô lá, eu tava tendo dor, e aí? Como é que E é? aí, o que é analgesia? Existem várias formas de analgesia, tá? Vamos falar, então, da analgesia farmacológica, né? Então, aqui no Brasil, a gente não tem muita opção de analgesia endovenosa, mas ela existe, tá? Então, basicamente, a analgesia, ela é um tipo de anestesia, só que a gente tem outro nome. E ela pode ser de várias formas, né? Mas, basicamente, ela é parecida com a anestesia que se faz uma cesariana. E aí, qual técnica que se usa depende um pouco do serviço onde a paciente vai ter o bebê, quem que é o anestesista. Então, a gente chama de raquidural ou peridural ou a combinação das duas, tá? Então, o que é a analgesia? Se aplica uma dose dessa medicação anestésica, só que numa dose bem menor. E aí, o que é a ideia? Que a analgesia ideal é aquela que a paciente para de sentir dor, mas que ela tenha controle motor. O que significa Mobilidade isso? ainda. Mobilidade, que ela não sinta mais a dor das contrações, ou sinta menos, que ela possa se manter ativa, ou seja, ela pode levantar, ela pode caminhar, ela não fica restrita naquela maca. E principalmente ainda sentir o motor da contração. Né? A onda da contração. E principalmente sentir a onda da contração, especialmente no período expulsivo. Por quê? Porque a paciente ela precisa ter a sensação da vontade de empurrar. Se ela não tem essa sensação no período expulsivo, a gente tem que orientar ela. Então, a gente tem que direcioná-la para qual momento correto de fazer essa força. Então, a analgesia tira muito disso, né? Dessa sensação fisiológica. E aí, como que essa analgesia age, isso é muito variável, porque depende de cada corpo. De cada corpo. Depende da dose do que o anestesista usa, qual fármaco que ele usa, em que momento do trabalho de parto ele é aplicado, ela foi feita, como que essa paciente reage a esse tipo de analgesia. Então, são várias variáveis que atuam nisso. Então, às vezes os pacientes falam assim, mas eu quero receber uma anestesia, mas aquela bem fraquinha. Não tem como eu prometer isso, porque o impacto no corpo ele é tão variável. E assim, tem às vezes pacientes que a gente faz uma analgesia com 10 centímetros de dilatação e o bebê não nasce de parto. E tem pacientes que, às vezes, pacientes que estão lidando muito mal com a dor desde o começo, às vezes numa indução que a gente faz uma analgesia com 3 centímetros, que é extremamente precoce, e que o bebê nasce em 1 hora. Porque assim, o parto ele é muito mais complexo do que só dilatação e altura do bebê e contração. Às vezes o trabalho de parto natural ele não está fluindo porque a paciente está cansada. E aí, só o fato de fazer uma analgesia, a paciente dormir e relaxar, isso relaxa o corpo dela, também o bebê desce. Então, às vezes, a paciente precisa de uma analgesia por dor, às vezes ela precisa de uma analgesia por exaustão, por ser um trabalho de parto extremamente longo. Às vezes por questões psicológicas mesmo. Você percebe que aquela mulher não está conseguindo lidar com aquele processo e a analgesia vai favorecer. Ou às vezes antes de ir por uma cesariana, você obviamente vai partir por uma intervenção como a analgesia. Então, existem várias situações. Então, não existe momento em que a analgesia é indicada. A indicação é dor, é solicitação da paciente. Na prática, a gente tenta postergar essa analgesia o máximo possível, porque a gente sabe que quanto mais cedo ela for aplicada, maior a chance de ter algum impacto negativo nesse parto, no sentido de, às vezes, demorar mais, impactar nesse processo de rotação e descida do bebê. Então, até mesmo nos batimentos cardíacos do bebê. E nos batimentos cardíacos do bebê também. Então, a gente não pode deixar de falar que a analgesia ela é uma intervenção. Exatamente. E à medida que a gente tem um parto com analgesia, ele deixa de ser natural. Isso significa que a gente tem que ter um monitoramento mais intenso dos batimentos do bebê, a avaliação da mãe. Então, a mãe é avaliada com várias situações. Ela, às vezes, até perde. Então, o que pode acontecer? Ela pode escolher uma analgesia e aí, casualmente, essa analgesia cortar completamente o controle motor dela. E aí, ela que gostaria de ter um parto, às vezes, na água ou um parto em pé, ela não consegue, porque ela não consegue se mexer. E até o tempo dela, né, doutora Dani? Se ela passar e você não tiver com um catéter, tiver que fazer novamente, o quanto isso impacta no bem-estar fetal e até mesmo para a mulher, né? Então, o que é a ideia? A analgesia ela é sempre bem-vinda, tá? Quando a paciente solicita. Na grande maioria das vezes, os partos eles transcorrem normalmente, né? Sem nenhuma outra intervenção.
Sim. Mas o que a gente tenta? A gente tenta ir usando outros métodos de alívio de dor, não farmacológicos, antes da analgesia chegar. E aí, o que era o teu caso, Fer? Uma coisa é você pedir uma analgesia com 6, 7 centímetros, outra coisa o bebê tá quase nascendo. Então, a gente sabia que estava quase nascendo. Elas cochichavam. Faltava até um pouquinho. Elas falavam, não, falta pouco, deixa ela sofrer mais um pouquinho. Não. Até parece brincadeira. E assim, e talvez na hora você falasse, nossa, não me deram analgesia. Mas a gente viu, assim, eu sabia o quanto que o que você viveu ia te impactar e te mudar. E te mudou a ponto de você estar fazendo esse trabalho que você está fazendo agora, assim, esse movimento, entende? Sim. Então, o que a gente nota? Não tem isso de prêmio de quem é mais mãe ou menos mãe só porque pariu. Exatamente. Mas a gente percebe o quanto que passar por uma experiência tão transformadora impacta na vida da mulher.